E aí, pessoal? Alguém já parou para pensar como é que o governo decide onde vai parar o nosso dinheiro? Ou, principalmente, para quem está naquela maratona de estudos para concurso, essa análise aqui é fundamental. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos pilares do direito financeiro e entender de uma vez por todas como o Estado organiza as contas. Olá, amantes do canal Maratona Jurídica. É isso aí, vamos juntos em mais essa jornada de conhecimento. Pega o café, ajeita a cadeira, que o tema de hoje é quente. Olha só o nosso mapa da mina de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é o tal do direito financeiro. Depois, por que o Estado precisa de grana, né? Em seguida, a gente vai direto para o coração da matéria, o orçamento público. E não para por aí, vamos ver como ele é planejado e, o mais importante, como tudo isso afeta a nossa vida. Preparados? Então, bora! Beleza? Vamos começar do começo. Pensa assim, antes de levantar um prédio, a gente precisa da planta, certo? Do projeto. No mundo das finanças públicas, essa planta, essa base de tudo, é o direito financeiro. Então, para simplificar, o direito financeiro é tipo o manual de regras do dinheiro público. É ele que diz o que pode e o que não pode ser feito. E ele se sustenta em 4 pilares, 4 pernas que estão aí na tela. As receitas, que é a grana que entra, as despesas, que é o dinheiro que sai, o crédito público, que são os empréstimos que o governo pega, e o orçamento, que é a grande ferramenta que organiza essa bagunça toda. E ó, essas regras não saem do nada não. Existe uma hierarquia, uma ordem de quem manda mais. Pensa numa pirâmide. Lá no topo, soberana, está a Constituição Federal de 88. Ninguém passa por cima dela. Logo abaixo, vem umas leis super importantes que caem muito em prova, tipo a Lei 4.320 e a famosa LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E lá na base da pirâmide, a gente tem os decretos, as portarias, o detalhe do detalhe, sabe? O dia a dia da coisa. Beleza, já entendemos o que é. Agora a pergunta de $1 milhão. Por que isso existe? Para que serve tudo isso? A resposta está na chamada atividade financeira do Estado. Basicamente, são os motivos pelos quais o governo precisa arrecadar e gastar dinheiro. No fundo, o Estado mexe com dinheiro para cumprir 3 missões principais. A primeira, prestar serviço público. Pensa em saúde, educação, segurança, tudo isso custa dinheiro. A segunda missão é exercer o poder de polícia, que não é só polícia na rua, viu? É fiscalizar, regular, botar ordem na casa. E a terceira é intervir na economia. Dar um empurrãozinho aqui e segurar ali para a coisa não desandar. Legal! E se toda essa atividade financeira do Estado é o corpo, o orçamento público, esse é o coração. Ele que bombeia o sangue, ou melhor, os recursos para tudo funcionar. É, sem dúvida, a principal ferramenta de gestão do governo. Tá, mas o que é exatamente o orçamento público? Na real, a resposta não é tão simples quanto parece. E olha, para quem estuda para concurso, entender isso aqui é o pulo do gato, é questão certa na prova. Orçamento, gente, é basicamente o grande plano de voo financeiro do governo. Ele diz de onde vem e para onde vai cada centavo. Antigamente, era só um caderninho de deve e haver, sabe? Um controle bem simples. Hoje é uma ferramenta estratégica super complexa que faz um monte de coisa, como a gente vai ver daqui a pouco. Agora atenção, pega a caneta e anota porque isso aqui é pegadinha clássica de concurso. A palavra orçamento pode ter 3 sentidos diferentes. O primeiro é o sentido amplo, que é o pacotão completo. Inclui PPA, LDO, LOA, tudo que é planejamento. O segundo é o sentido restrito, que é o jeito que a gente mais fala no dia a dia, se referindo só à Lei Orçamentária Anual, a LOA. E por último, o sentido técnico, que é a autorização do Legislativo para gastar, é o pode gastar. É crucial saber a diferença entre esses 3, viu? E essa frase aí na tela mata a charada. Essa autorização para gastar, que a gente chama de dotação orçamentária, ela não aparece do além. Ela está escrita, está definida, adivinha onde? Dentro da LOA, a Lei Orçamentária Anual. Ou seja, o sentido técnico, a autorização, acontece dentro do sentido restrito, que é a lei. Uma coisa está dentro da outra. Fechou? Bom, agora que a gente já sabe o que é o orçamento, vamos ver como ele é planejado. Porque o governo não acorda um dia e decide, hoje vou gastar com isso. Não é assim. Existe um sistema, uma escadinha de planejamento com 3 degraus. O estratégico, o tático e o operacional. Para entender fácil, imagina que o governo está planejando uma viagem de 4 anos. O PPA, o Plano Plurianual, é o destino final, o grande objetivo estratégico. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o mapa do ano. Ela diz, esse ano, para chegar no nosso destino, a gente vai por aqui e as prioridades são essas. E a LOA, a Lei Orçamentária Anual, é o GPS do dia a dia. É a execução, que detalha cada gasto. Pedágio, gasolina, hotel, centavo por centavo.
E aqui está o pulo do gato. O PPA dura 4 anos. A lógica é que, durante esses 4 anos, a gente tenha 4 LDOs e 4 LOAs, uma de cada por ano. Cada dupla LDO/LOA é um passo para a gente alcançar aquele objetivo maior que está lá no PPA. É como se fosse uma construção, tijolo por tijolo, ano a ano. Certo, vimos o que é, como se planeja, mas no final das contas, para que serve tudo isso? Qual o impacto real? O orçamento não é só um papel cheio de números, gente. Ele tem 3 funções econômicas gigantescas que mexem com a vida de todo mundo. A primeira é a função alocativa. Pensa comigo, uma empresa privada ia querer construir e manter todas as ruas e postes de iluminação de uma cidade? Provavelmente não, porque não dá lucro direto. Então o governo entra em cena. Ele usa o orçamento para alocar dinheiro para essas coisas que são essenciais para todo mundo, mas que o mercado não oferece. Segurança pública é outro exemplo clássico. Depois vem a função distributiva. O nome já diz tudo, né? É sobre distribuir. O objetivo aqui é diminuir a desigualdade. O exemplo mais claro é o imposto de renda progressivo. Quem ganha mais, paga uma porcentagem maior. E o que o governo faz com essa grana? Investe em programas sociais para quem precisa mais. É tirar um pouco de quem tem muito para ajudar a equilibrar o jogo. E por fim, a gente tem a função estabilizadora. Pensa na economia como um carro. Se o carro está muito lento, quase parando, o governo pode pisar no acelerador, por exemplo, cortando impostos para a galera consumir mais. Agora, se o carro está desgovernado, super rápido, com risco de bater, que é a inflação alta, ele pisa no freio, cortando gastos. A ideia é manter a economia nos trilhos, estável. E para a gente fechar com uma reflexão, pensa bem. A gente viu que existe todo um sistema, leis, planejamento estratégico, tático, operacional, um arsenal de ferramentas. Então, por que na vida real a execução do orçamento no Brasil ainda é um desafio gigantesco? Fica aí o pensamento. Isso mostra que ter a lei no papel é só o primeiro passo, né? A prática é que são elas. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais essa maratona. Se esse bate-papo ajudou a clarear as coisas, já sabe, né? Deixa aquele like, compartilha com a galera dos estudos e, claro, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e bons estudos!